começando mais um Pod Trem, o mais mineiro dos podcasts. Eu sou o Marcos Júnior e vou conduzir vocês por esta viagem louca. E no episódio de hoje, nós vamos tratar sobre empreendedorismo, sobre coisa boa, sobre marcas mineiras, marca mineira. Vamos apresentar para vocês hoje, acho que a maioria já conhece, mas vamos apresentar para vocês hoje Estela e a Chá de Cana. Bem-vinda, Estela. Muito obrigada, um prazer estar aqui no Pod Trem. A gente que já estava nesse namoro aí de vir para cá, a gente conseguiu concretizar e vai ter muitas novidades. Acho que vai ser até mais interessante do que se a gente tivesse feito antes do carnaval. Muito bacana. E estávamos num namoro pesado, gente. Sabe por quê? Tô desde o carnaval tentando falar com essa moça, trazer ela aqui para contar essa história bacana pra gente, mas a agenda dela é pesada, né? Mas deu certo na hora que tem que dar, né, dona Estela? Exato. Estela, é uma honra te receber e já vamos começar na seguinte pergunta, porque a gente já começa, segundo os convidados, a gente já começa com uma pergunta pesadinha, difícil de responder talvez. Aos olhos da Estela, quem é a Estela? Conta pra gente, conta pra esse povo bacana do Pod Trem. Então, a gente fica com dificuldade de falar da gente mesma, né? Mas é uma aventureira, acho que eu sempre uso esse termo, né? Uma menina mulher aventureira que nunca perdeu as esperanças de nada, assim, sabe? Então, para quem não conhece, é uma pessoa que está sempre em busca de algo a mais e muito agregadora, e sempre querendo abraçar, acho que de alguma forma, todo mundo, assim. Muito bacana. E a pergunta que não quer calar, dona Estela. Estela, como surgiu a ideia da chá de cana? Porque não é o chá de cana, viu, gente? É a chá de cana, não é isso, Estela? A gente denominou a chá de cana porque a gente sempre fala que é a bebida... Desculpa, gente. A gente sempre fala que é a bebida. De alguma forma é a lata. Mas tem gente que denomina também como o chá de cana, e a gente não vai brigar por causa disso, tá? Tá tudo certo. Mas tudo começou com uma ideia aí de vender caipirinha na praia. Eu participava da parte de auditoria, então eu era auditora de uma empresa de gás natural, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Você estava no ramo empresarial como auditora de uma empresa? Eu estava naquele ramo bem corporativo, assim. Nossa, não consigo te imaginar assim hoje mais, viu, Estela? Não. Mas eu sempre... Brincavam que eu sempre era auditora da blusa estampada. Acho que essa coisa criativa, esse lado bem, de alguma forma extravagante que tem na marca, acho que ela já estava um pouco enraizada dentro de mim. E eu queria vender caipirinha na praia, sempre tive muita vontade de empreender, já tive algumas ideias, mas nenhuma delas foram para frente. E aí, na hora que eu tive a ideia de colocar aí a parte de bebida na praia, ela não teve muito êxito, por uma série de fatores, né? É muito quente, difícil de achar gente para trabalhar, é um ambiente também um pouco insalubre mesmo, e de difícil também limpeza. E muita oxidação, né? Porque na época era limão mesmo, caipirinha de limão. E aí, enfim, deu errado, saiu um final de semana só, foi tipo um final de semana teste, falei, olha, isso aqui não vai dar. E aí, um dono de um alambique... E essa feitura, nesse início, era artesanal? Artesanal. Aí um dono de alambique, conversando, eu contando da minha ideia, né, dessa coisa de fazer a caipirinha, ele falou, Estela, faz uma caipirinha de caldo de cana, que aí ela vai conseguir durar 3 meses congelada e tudo mais, e vai ver, maior sucesso. Aí fui eu lá para a feira, no dia seguinte, comprar caldo de cana, fazer todo esse processo de fazer a caipirinha, e todo mundo amou. E aí ela virou, de fato, a bebida da minha casa. Então é onde a galera ia lá para casa tomar chá de cana. Eu já tinha o nome, e aí o nome casou muito bem, que eu falei, nossa, esse nome agora faz muito mais sentido com a chá de cana de caldo de cana do que com uma caipirinha normal. E aí eu procurei todo o processo de industrialização para fazer, então laboratórios, empresas especializadas para fazer isso daí, aí investi, até financeiramente falando, não só de tempo nesse processo. Então foi um processo que demorou 9 meses para a gente ter a primeira lata e 1 ano para a gente ter a lata que eu chamo de oficial para ser vendida. Então, agosto de 2023 foi quando a gente teve a primeira lata e dezembro foi quando a gente teve aí a nossa bebida oficialmente falando que eu estava vendendo. A fórmula pronta da chá de cana. Uma fórmula que a gente passa por uma série de adaptações, né? Então, ela começou com uma bebida aí de 10% de teor alcoólico, está indo para 6,9%. Era uma lata de 2,69, que foi para uma lata de 3,55. Então, 2024 também foi um ano de muito entendimento desse produto, entendimento de processos produtivos, entendimento também de empreender, né? Porque sair de uma CLT para empreendedorismo, né? Então foi um ano também de muito aprendizado pessoal também, sabe? Não só aprendizado como produto, mas um aprendizado muito grande como
empreendedora, empresária, lidar com todo esse ambiente. Muito bacana. Então, a gente pode considerar que foi um ano da chá de cana, da bebida, na incubadora. Você passou um ano trabalhando na chá de cana até poder chegar numa fórmula de você comercializar as primeiras latas. Exato. Esse ano foi assim, continuava trabalhando como auditora, eu fazia testes só experimentais. Então, nos testes a gente analisava muito aroma, coloração e sabor, efetivamente falando. Só que a gente teve muita dificuldade de estabilização do caldo de cana. Então, teve meses que praticamente eu não tinha atuação nenhuma, né? Era o laboratório tentando entender como é que fazia todo esse processo para chegar a ter essa fórmula hoje, que a gente considera a fórmula ideal. Mas era um período que é como se tivesse um projetinho ali meio que incubado. Eu não tinha tanta interferência minha, não, sabe? Existiam algumas provas pontuais, mas não tinha tanta interferência minha, não. Você não estava vivenciando um dia a dia do chá de cana como hoje, por exemplo? Não. Era aquele projeto, porque como eu não sabia se ia ter estabilização no caldo de cana, era como se assim, se der certo, aí eu olho o que eu vou fazer. Mas, por enquanto, eu vou continuar trabalhando, executando toda a minha parte, assim. Aí, na época, eu estava mudando de área na empresa, enfim, estava no movimento, acho que assim, natural do mundo corporativo e me dedicando 100% para ele. Muito bacana. Empreender, não só no Brasil, mas eu acho que empreender de forma geral em qualquer lugar do mundo, cada lugar com suas respectivas dificuldades, mas é muito difícil. Eu falo que empreender é um ato de coragem, né, Estela? Assim, é por isso que eu brinquei da aventureira, né, quando você perguntou como que eu me denomino, porque de fato assim, tem muito ditados populares, né, matar um leão por dia, gente, não é brincadeira, assim, é até difícil a gente falar, porque fica falando assim, empreendedor só reclama, empreendedor fala muito das dores, né, mas é porque o processo é um processo que ele demanda muita energia, ele demanda muito dinamismo, você tem que se adaptar em diversos ambientes, porque a gente não tem aquela coisa assim, vou contratar uma consultoria para fazer um planejamento estratégico robusto, porque tudo é muito caro também para quem está começando. Muitas vezes a gente vai na experimentação, né? Não, você já vai direto para a prática, não existe assim. E, querendo ou não, a teoria, ela é muito boa, assim, eu sou muito grata, porque eu formei administração em contábeis, eu acho que isso me deu uma base de gestão muito rica para eu estar conseguindo conquistar várias coisas que eu já conquistei com a chá de cana e até percorrer nesse caminho da empresa. Mas, assim, é só na prática que, de fato, você consegue entender algumas nuances que nenhum livro te conta. E o ramo de bebida é um ramo muito com uma concorrência muito pesada, um ramo muito competitivo. Então, tem várias coisas, assim, que eu não era do ramo de bebida, trabalhei mais em mineração e siderurgias e na última foi uma distribuidora de gás. Gente, você deu uma volta, hein? Eu não sabia, de muita coisa eu não sabia. Eu era uma consumidora que gostava muito de balada, gostava muito de bebida e tudo mais, mas assim, uma mera consumidora. Então, essa parte do empreender, eu acho que assim, tem que o coração muito aberto, sabe? E acho que até hoje, tem noites, às vezes, que a gente fica sem dormir, é natural. Você fica sem dormir? Preocupada com faturamento? O carnaval foi um período muito, assim, muito feliz, mas ao mesmo tempo muito tenso. E a gente pode até adentrar depois mais sobre isso, mas assim, foi um período muito tenso. Agora também com essa mudança de loja física, mudando, querendo ou não, entendendo também sobre isso. Sair de um produto único. Na loja a gente tem mais de 10 produtos. Então, assim, isso tudo também muda um pouquinho toda a análise que você está fazendo e não deixa de ser mais um novo risco. E aí tudo que envolve risco envolve de alguma forma insegurança. Por mais que você fale, joguei ali, avaliei que a probabilidade de dar certo é maior, mas assim, tudo tem um impacto daquilo dali, pode dar errado. Então, essas incertezas, de alguma forma, geram um pouquinho de ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, tá? Então, gera essa ansiedade e que, mais uma vez, assim, faz parte. Por isso que eu acho que os empreendedores eles têm que ser muito flexíveis e muito... eu estou tentando me permitir mais isso. Assim, acho que ser muito... ter um pouco mais de compaixão com você mesmo. Sabe? Porque é um processo... Castiga a gente, né? É um processo de um degrau por vez. Então, assim, a gente está num mundo muito dinâmico, a gente quer um sucesso muito rápido, as informações são muito rápidas, o nosso consumidor também ele está cada vez mais exigente, independente do ramo que seja prestador de serviço ou seja um produto, ele quer sempre novidades, ele às vezes não tem tanta paciência de esperar um tempo de maturação da empresa.
Então, a gente acaba pegando essa aceleração do próprio consumidor e trazendo ela para dentro da empresa, o que às vezes eu até tento me controlar, que às vezes é errado, porque não necessariamente o tempo do consumidor é o tempo do seu produto. Cada produto tem seu tempo, cada empresa tem seu tempo, seu ciclo de vida, né? Então, é um processo que eu acho que tem que ter muita compaixão com você mesmo também, entender que, calma, respira, e as pecinhas vão se encaixando, e eu sempre falo, a chá de cana tem um tempo dela, e não é meu tempo. Então, essa é uma das minhas dores, tá? De controlar o tempo do produto e não o tempo que eu gostaria, né? E controlar essa ansiedade não é fácil. Eu falo que a gente aqui no Podtrem, dando como exemplo também, bem ou mal, você tem expectativas, você tem, inicialmente, quando você começa um projeto como a Chá de Canas, como um podcast, como qualquer outro negócio, gente, você, mais ou menos na sua cabeça, você faz um desenho de prazos, uma prospecção ali, e muitas vezes, gente, no dia a dia a coisa é totalmente diferente, né, Estela? Assim, eu tenho estudado um pouquinho sobre planejamento estratégico, né? E aí, acho que tem 2 temas que eu estudo muito, assim, atualmente, que é planejamento estratégico e marketing, e o outro tema seria inteligência artificial. Mas a gente falando de planejamento estratégico hoje, antigamente a gente fazia planejamento de 1 ano de empresa, 5 anos e 10 anos. Hoje em dia, a gente faz um planejamento de 1 ano, com revisão, agora eles estão recomendando trimestral, e colocando uma meta única. Antigamente, a gente fazia várias metas cascateadas. Agora é meta única porque todo mundo precisa estar em prol daquela meta e está tudo mudando muito rápido. Então, você não adianta mais fazer planejamentos assim muito extensos, porque o dinamismo é muito grande. E olhe lá que você começa um ano com planejamento, na metade do ano, uma métrica de mercado já mudou totalmente, você tem que se enquadrar ali, se adaptar e mudar o seu planejamento no meio do processo daquele respectivo ano, né? Essa também, assim, é um dos desafios que a gente tem enfrentado, porque, igual eu já mencionei, né, o mercado está mudando muito rápido. Então, a gente também tem um planejamento, mas, às vezes, o mercado está indo para outro caminho. Então, você tem que saber aí como que você consegue, de alguma forma, acompanhar esse mercado sem perder a essência do seu produto, sem perder porque eu sou uma empresa 100% terceirizada, né? Com que os parceiros saiam desse foco, porque eu tenho que engajar meus parceiros para eles entrarem dentro da cultura da empresa, que é uma cultura, entre aspas, diagnosticada e liderada praticamente só por mim. E eu tenho que fazer com que eles adaptem a essa cultura. Então, assim, eu tenho um desafio também nesse sentido. Então, conciliar esses diversos pratinhos, que eu chamo dos meus pratinhos que ficam balanceando, que acho que é o grande hoje segredo de um empreendedor, é saber como conciliar esses diversos pratinhos e acompanhar essas modificações que elas são muito rápidas. E aí, assim, hoje eu tenho muita convicção no que eu faço da Chá de Cana. Eu acho que uma das coisas que a gente vê de muito êxito é o nosso propósito. Então, assim, independente das mudanças que acontecem mercadológicas, enfim, no mundo, a gente tem um propósito que a gente não quer sair dele. Então, eu tento jogar todo mundo de volta para o propósito de novo, para a gente conseguir, porque senão você vai dar uma surtada. Dá um trabalho. Porque senão você dá uma surtada. Você fala, vou para esse caminho, vou para aquele caminho. No final, você começa a abrir um monte de leque, você não sabe mais para qual o caminho está indo. E você não abraça nada. E você não abraça nada, exatamente. E aí, assim, nesse caminho a gente sabe, né, gente? Vai ter pedra, vai ter uma barreirinha ali, você vai ter que afastar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Né, e faz parte. Estela, e conta... A gente sabe que o povo mineiro é um povo muito criativo, né? O povo brasileiro, de forma geral, mas vamos falar do nosso povo mineiro bom aqui, é um povo muito criativo. Minas Gerais tem se popularizado por questões inovadoras, marcas e produtos inovadores, inclusive no ramo das bebidas, né? Além da chá de cana, a gente sabe que no mercado mineiro hoje também existem outras, mas a sua fórmula da chá de cana, com a ideia do limão, da cana, ela é exclusiva. Só você tem a fórmula com cana, assim, não é isso? Atualmente só eu que tenho a fórmula com caldo de cana, cachaça e limão. E, assim, eu tenho muito, muito mesmo. Assim, meu peito enche, meu olhinho brilha de falar de Minas Gerais, porque eu morei 4 anos em Vila Velha, que foi quando eu tive a ideia da chá de cana, depois voltei para cá. Eu voltei para cá exclusivamente por causa do produto e da ideia de empreender. Aqui a gente virou um polo mesmo de referência de bebidas, de drinks. Até porque o povo mineiro, né, como diz o ditado, já que não tem mar, eu vou pro bar, né? Exato, e a gente está com um conhecimento muito rico que eu não consigo ainda enxergar em outros estados. Eu sempre menciono muito São Paulo, que todo mundo fala, São Paulo é o polo de industrialização do Brasil. Mas em termos de bebidas prontas, eu estou para te falar que, assim,
Por favor, gente, não me xinga, mas eu tô pra te falar que a gente tá num patamar, assim, um pouco mais elevado do que os outros estados. Concordo 100%. E assim, a gente tem muito orgulho, né? Agora a gente vai ainda falar mais, né? A loja a gente abriu foi no Mercado Central de Belo Horizonte, porque pra gente não tinha um lugar mais mineiro e mais tradicional de trazer isso. A gente sempre fala, né, que a chá de cana a gente traz a tradição junto com a inovação. E o lugar mais tradicional, acho que o Mercado Central ele casou de uma forma muito gostosa e tá, de alguma forma levando inovação com produtos que você até já havia no mercado, mas com uma outra repaginação, de uma outra forma. Então, assim, gente, Então, Minas Gerais é o lugar das bebidas hoje. Vamos aproveitar e, já que você já citou a loja, já deixa o endereço da loja, já deixa as redes sociais da Chá de Cana, para quem ainda, por um acaso, não conhece, não ouviu falar, apesar que eu acho que vai ser pouca gente, ou talvez ninguém. Olha, que eu acho que tem ainda muita gente que não ouviu falar, e a gente está tendo experiência na loja, que está sendo super divertido, porque até então a gente não tinha um ponto físico, né? E aí, foi uma história meio inusitada, assim, eu vou até adentrar um pouquinho. Eu tava bebendo com meu pai e minha mãe, que vieram me visitar pra cá. E aí eu já Coisa era boa, frequentei. beber com papai e mamãe em família, um momento bom, Não, né? e aquela cervejinha em pé no mercado, aquela coisa. E aí eu falei, gente, será que eu não tenho uma loja pra alugar? E perguntei aos lojistas, porque eu já tinha uma parceria forte com eles de frequentadora mesmo, como cliente. Falei, Estela, tem uma loja ali. Aí fui pra casa, aquela coisa assim. Falei, ai, meu Deus, meu sonho, imagina, eu tenho uma loja no mercado. Meu pai era do mercado, meu pai teve uma loja por 40 anos no mercado de Governador Valadares, então era um ambiente muito nostálgico, de alguma forma, para mim. E aí, assim, passou 15 dias, eu decidi ligar. E aí foi quando o negócio foi tomando corpo, assim, eu falei, meu Deus, agora a gente vai ter a nossa loja física. Então, assim, ó, para quem está escutando a gente, a loja fica no Mercado Central. Para quem entrar na entrada da Santa Catarina, é só virar à direita, é pertinho do Bar da Loura, então é muito simples. Para quem entrar pelo Augusto de Lima, virar à esquerda e seguir reto também, você vai chegar na nossa loja. É uma loja que está sendo feita com muito carinho. E quem quiser também segue a achar no @chadecana no Instagram. E, para quem for de fora, tem um site que é www.chadecanaconx.com.br. Lá você vai conseguir comprar também a chá de cana e frete grátis para o Brasil todo. Então, não é só para Minas Gerais, tá? Muito bacana. Vocês entenderam, né? Foi no Mercado Central, procura a loja da Chá de Cana e vai lá experimentar. E quem for lá, Estela, vai encontrar o que de produtos na sua loja, da loja da Chá de Cana no Mercado Central? Conta pra gente. Então, vou até antes de falar um produto, eu vou falar um pouquinho do que foi, né? Além de contar do que foi essa ideia, foi de uma forma muito inusitada de ter a loja. A gente sempre falou que a gente gosta muito do conceito da chá de cana, sabe? E aí, até voltando à pergunta que você fez, eu até brinco. Eu falo, gente, não tem nada mais brasileiro do que a chá de cana, de bebida, porque é cachaça com caldo de cana. Então, assim, não tem. A gente tem o maior orgulho de falar isso. E a gente hoje trabalha com ingredientes naturais, eu trabalho com cana de açúcar mesmo, um suco de limão, a própria cachaça, ela tem todo um processo de destilação, que faz ela ter um sabor mais adocicado, um sabor diferenciado e tudo mais. Tem uma coisa que o povo mineiro entende é de cachaça. É, exatamente. Então a gente falou, a gente queria levar mais esse conceito da marca, sabe? Porque é uma marca que pra gente nunca se resumiu só a bebida. Nunca. Tanto que a gente sempre gosta de levar pra apresentar pra alguém nesse estilinho assim de feira, pra quem tá assistindo assim, ó. Lá na loja mesmo, vocês só vão comprar, vai estar sempre nessas redinhas, que é as redinhas de limão antiga, redinha de feira e tudo mais. E a gente tem um brand, né, uma marca que ela traz muita coisa. Então, assim, tem muitos ícones, muito colorida, muito viva. E aí eu sempre vesti, quem me conhece e vê aí aquelas imagens antigas, eu sempre estou com roupa da chá de cana. Raras às vezes eu não estou. Então, hoje eu estou com a canga que eu fiz ela de blusa. Então, eu sempre me vesti com roupas da chá de cana. E todo mundo sempre gostou. Era uma canga a sua blusa? Essa daqui é uma canga. É uma canga? É uma canga. E é um produto que encontra na loja lá? Encontra na loja. Que legal, E aí eu sempre... A gente tem até uma outra estampa, uma estampa nova lá. E aí eu sempre me vestia, assim, com essas roupas, com as coisas da chá de cana. E aí a gente falou, não, vamos montar uma loja que ela vai além de bebida. Então, a loja... praticamente 90% de produção 100% exclusivos nosso, então foi criado pela gente. A estamparia nossa, então tem canga. Os preços são muito comerciais, assim, muito acessíveis, porque a nossa ideia era trazer uma coisa com mais acessibilidade para as pessoas que poderiam levar para fora de Minas presentes, lembranças e tudo mais, e conseguir levantar, estampar mais essa bandeira. Então tem boné, tem
copo, tem várias coisas. Eu vou te contar um segredo. Eu estive lá na loja, há mais ou menos uns 10 dias, eu passei na sua loja, na loja da Chá de Cana lá, e fui experimentar. Eu não tinha experimentado ainda a chá de cana, e fui experimentar. Ó, eu gosto, quem me conhece sabe, meus amigos lá do interior sabem que eu sempre gostei eu sempre fui botequeiro, como um bom mineiro, então sempre gostei de uma cervejinha, sempre gostei de um drink, de uma caipirinha. Eu experimentei e gostei de verdade. Estou falando olhando no seu olho, não é para te agradar não, tá? Não é porque você está aqui na minha frente. E eu fico muito feliz de escutar eu isso. Gostei mesmo, mas se tem um item lá na loja que me chamou a atenção, além da chá de cana, foi um copo lindo que vocês têm lá, um copo de vidro com uma estampa, com detalhe personalizado da marca Chá de Cana. Achei lindo aquele copo. Inclusive, no dia, eu não sei porque eu não levei, estava com dinheiro, viu, gente? Mas não levei, eu não lembro porquê, fiquei de voltar, eu vou passar lá depois, porque aquele copo eu vou pôr na minha prateleira, na minha cozinha, viu? Ai, que legal. E assim, é um copo em formato de lata, assim, é bem difícil de encontrar esse copo, na verdade. E aí a gente quis esse copo até porque para remeter à lata, porque a gente é um drink enlatado mesmo. E assim, tem várias outras coisas, assim, todos os porta-copos foram de crochês, quem fez foi minha mãe. E é lindo, a gente foi tem, mãe que fez? foi minha mãe que fez. Aí a gente tem a canga também, minha mãe que embanhou todas. Aí tem um outro item que é uma redinha que cabe 2 latas, na verdade a gente fez para carregar água mesmo, sabe? Squeeze de água, por favor, gente, beba, mas beba com moderação e beba água. Hidratar é importante. Hidratar é importante. Então a gente fez, é uma artesã mulher também que faz. A pochete é uma collab junto com a favelinha da Aglomerada da Serra. A pessoa da Aglomerada da Serra. Que são das... A pochete é lindíssima, ficou um mimo. Que são as costureiras mulheres, né? Que é uma oficina de costureiras. E elas trabalham também com sustentabilidade de tecidos. Então, alguns tecidos ou é de brechó ou são de doação. Então, por fora é um tecido de uma estamparia nossa que a gente fez, mas por dentro são tecidos que elas utilizam. E é um trabalho que a gente tem amado fazer em parceria com eles. Assim, eu sou uma amante de pochete, eu adoro a pochete, assim, adorei que a gente conseguiu conciliar esse trabalho. Então, a loja ela tem muita coisa. Assim, ela tem um grafite feito pelo Ramar, de fundo. Tem essa questão aí que são um trabalho de mulheres, artesãs e principalmente trabalho manual, /social junto ali. E tem, obviamente, outros itens que compõem aí toda a marca da Chá de Cana. Se eu estiver errado, me corrija, Estela, por favor. Eu percebo que, porque eu te sigo lá no Instagram, então, acompanhando seus posts, essa questão que você está falando das mulheres, da sua mãe, obviamente você como mulher, talvez não tão óbvio para tantos, mas você como mulher, tem uma pegada muito forte da identidade feminina, dessa questão do empreendedorismo feminino na Chá de Cana, na sua forma de atuar. Percebe-se que você é uma mulher muito forte, né? Provavelmente de opiniões fortes e muita coragem, né, desse empreendimento que, vamos combinar, empreender por si só, como eu disse, é um ato de coragem. Você faz questão dessa presença para além da Estela, que é a dona da Chá de Cana, que é a CEO, que é a idealizadora da coisa, você faz questão dessa atuação feminina dentro da Chá de Cana? A gente é uma empresa que a gente tenta englobar qualquer tipo de gênero, assim, sabe? Obviamente que eu tenho algumas dores que eu já passei, que a gente sabe, assim, né? Só sente aquilo que você já passou, né? Então, aquilo que a gente já passou, a gente tem algumas dores. O mercado de bebidas alcoólicas é um mercado muito predominante por homens. Hoje eu sou muito bem respeitada no meio, sabe? Eu não tenho o que reclamar, de verdade, assim. Acho que, de alguma forma, eu consegui conduzir muito bem, assim, os elos de parceria que eu criei, a forma como eu contei a minha história. Mas eu tenho muito orgulho, muito mesmo, de falar que eu sou uma pioneira, assim, uma das poucas pioneiras no ramo de bebida alcoólica, com empresas aí trazendo um tipo de inovação e, de alguma forma, assim, entendam o termo, né? Mas conseguindo combater de frente com outras pessoas, sabe? Porque até então a gente não tinha muito espaço de voz, né? Então, isso vem culturalmente, socialmente falando. E ocupar esses espaços são super necessários. Todos os exato, espaços, né? Exato. A paridade, hoje eu falo que não é mais uma opção. A paridade se faz necessária na existência do mundo. Né? E assim, lá na loja hoje trabalham 2 homens, né? Então, a história começou com eles porque eles foram ambulantes da Chá de Cana no carnaval. Os meninos que estão na loja hoje são aqueles do carnaval. São os da bicicleta. Porque a gente vai ter que abrir uma página aqui só sobre carnaval e chá de cana, porque o carnaval de BH virou uma coisa. Nós estamos hoje no meio do ano, gente, né, no segundo semestre já, mas o carnaval de BH virou uma coisa de doido.
E, cara, eu tava cansado só de ver seus stories. Eu falei, gente, como é que ela tá aguentando esse pique no carnaval? Conta pra gente como é que foi o carnaval do Chá de Cana com seus meninos. Então, os meninos, e aí é muito legal, assim, porque eles apostaram na marca. E hoje, até assim, eles sempre falaram, conversei com eles quando eu fui falar loja física, falei, vocês topam? Ele, óbvio, a gente apostou até por causa disso, a gente quer crescer junto com a marca. Então, o carnaval foi essa loucura. Ai, loucura mesmo, assim. Quando eu penso no carnaval, eu falei assim, não, porque depois do carnaval eu vou respirar, vou tirar um período mais de férias, gente. Não existiu isso até hoje, mas enfim. O carnaval foi uma grande loucura, porque assim, até novembro eu ainda estava muito perdida do que fazer. Igual eu te falei, 2024 foi um ano que eu estava entendendo muito empresa, produto, uma série de coisas. E eu estava com uma produção que deu média de 3 mil latas mês. 3 mil latas mês. Isso em novembro. Isso até dezembro de 24, mais ou menos a minha média de produção foi essa. E aí eu falei, gente, eu preciso ir para esse carnaval, mas como? E aí eu assumi uma produção alta e me programei para fazer uma produção alta de chá de cana. Comprei lata litografada, para quem não sabe o que é, uma lata que já é impressa direto no alumínio. E aí, porque para mim fazia mais sentido fazer isso. E tem um custo maior. E tem enfim, tem uma série de coisas. Eu programei uma produção alta e falei, eu vou. Porque ano passado eu fui sozinha, esse ano eu tô com um produto muito melhor, não vai ter jeito, vai rolar. E aí, obviamente, que eu arrisquei tudo. Assim, para quem gosta de jogar jogos, poker, qualquer coisa, é como se eu entregasse todas as minhas fichas e falasse, olha, é isso que eu tenho, eu confio muito nas cartas que estão na minha mão. E aí a gente foi, e aí, assim, para minha grande surpresa, eu já tinha vendido mais ou menos 44 mil latas, sei lá, dia 22 de janeiro. Tô aí, posso ter errado data, 22 a 25, talvez, alguma coisa assim. E aí eu falei, meu Deus, rolou. E aí foi essa grande loucura. Então a gente teve que dobrar a produção. E aí eu tive carreta com carga dentro, a carga dentro da carreta tombada e Sério? confusão. Você passou por isso? E não entrega para supermercado, porque aí o produto já tinha sido danificado, e volta com o produto, e reembala, e perde prazo, e volta. Teve um final de semana do pré-carnaval que a gente ficou sem chá de cana. E aí eu não tinha no estoque, não tinha como atender ninguém. Enfim, foi essa grande loucura, mas assim, com muito... Eu falo grande loucura, mas, gente, eu sempre falo que é o caos do bem, assim, com muita gratidão, sabe? Porque BH me acolheu muito a Chá. Acho que a Chá de Cana, de alguma forma, ela demonstrou que ela tem o seu espaço, assim, de alguma forma, assim, eu tenho muito orgulho de falar que a gente levou a cachaça também, sabe? Porque era difícil a gente ver drinks prontos, pessoas bebendo cachaça, porque a cachaça, ela tem uma cultura um pouco ruim aqui, né? Porque normalmente a cachaça é aquela coisa do pinguço, aquela bebida que não tem tanto valor agregado, e pelo contrário, cara, é uma bebida riquíssima, é uma bebida que precisa passar todo por um processo de destilação, uma bebida que pode ser maturada em uma série de madeiras, é uma bebida que tem todo um trabalho por trás, e trazer isso de alguma forma com mais ênfase, igual a gente trouxe na chá de cana, para mim foi muito, muito gostoso, assim, sabe? É um dos produtos mais culturais, eu concordo 100% com você, mas no cerne da cultura brasileira, né, como você disse, criou-se essa imagem de ser algo negativamente popular, a cachaça em si, do pinguço, como você disse, de uma coisa, né, de um produto, inclusive como um vício, né, da cachaça, dependência do álcool. Mas eu gosto de fazer paralelo, sabe, Stella? Eu falo que se você vai para a Escócia, né? Você acha super chique a questão do uísque aqui no Brasil. Pra gente é muito chique. Tô tomando um uísque tal, uísque X. Se você paga, sei lá, valores altíssimos em boas vodkas russas, né? Gente, é o equivalente à nossa cachaça. E eles pagam lá valores altíssimos na nossa cachaça, assim como a gente paga na vodka e no uísque. Então a cachaça é de uma nobreza, e que bom que esse pensamento, essa imagem está vindo sendo ano a ano desconstruída cada vez mais, né? De entender que uma coisa nossa, um produto brasileiro, não deixa a desejar em nada para outros similares de outros países, né? E você está com prova viva, né? Você mesmo falou, assim, a chá de cana é muito leve, né? Então a gente consegue também trazer um drink refrescante leve, que acho que esse é
uma das coisas que a gente traz muito forte na chá de cana, é trazer refrescância e leveza. É refrescante mesmo. Desculpa, eu não vou saber explicar, porque eu realmente achei muito diferente, tá? Eu achei um negócio muito diferente, mas eu senti um gasificadozinho, tem uma leveza, dá aquele gazinho também semelhante a um refrigerante com energético. É um negócio diferente. Gente, vocês têm que experimentar pra vocês verem o que é. Porque assim, é uma bebida que a gente fala, né, levemente gaseificada, assim como várias outras que a gente tem, refrigerante, energético, todas elas. O doçor do caldo de cana, ele tá presente, mas o limão, ele tem também uma presença significativa, até para não ficar nada muito enjoativo. E a cachaça, eu acho que ela vem para dar um toque bem de sutileza, assim, sabe? Então, até para conseguir ver, porque assim, hoje a gente tem pessoas que não bebiam cachaça e bebem chá de cana. Eu tenho várias amigas que falavam, nossa, odiava cachaça e bebe chá de cana. Isso porque também a gente trabalha com uma cachaça de uma qualidade melhor, uma cachaça que faz um processo de destilação num barril de inox também, para trazer menos, às vezes, a sensação amadeirada que algumas pessoas não estão tão acostumadas. Mas, assim, eu sou uma pessoa amante de cachaça, então é até difícil de falar. Mas é um toque bem sutil, assim, até pela graduação alcoólica. O teor é 6%. 6,9%. 6,9% disfarça muito bem, engana. Chega a ser perigoso, de tão leve. E aí a gente sempre fala, né, principalmente para aqueles que não são tão amantes, na hora que a gente coloca num copo com gelo, é natural que esse aroma ele se expande e fica mais aquela coisa da refrescância, que é dos gazinhos, desse toque do limão junto com o doçor. Então, a gente até fala assim, que para quem gosta de bebidas ainda mais leve, quer deixar ela ainda mais suave, copo com gelo, rodelinha de limão, que eu, particularmente, é meu jeito que eu mais gosto de tomar chá de cana. Muito bom. E dá para... As pessoas usam o chá de cana, a chá de cana pronta para fazer drink? Tem como misturar, a pessoa, às vezes, com limão, alguma coisa? Já te falaram dessas variações que alguém... Já me falaram, de alguma variação que é até bem mineira, tá? Colocaram um shot de café. Um shot de café? Porque o café tem mais amargor, né? Então, ele mistura com o doce, de alguma forma, eu acredito que casa bem. Um outro que me falaram, esse eu fiquei bem curiosa, eu acredito que casa bem também, colocaram mais um shot de limão, Campari e água tônica. E aí também, mais uma vez, assim, eu acho que a chá de cana combina com tudo que traz mais frescor, ou picância, ou um toque de amargor. Então, assim, são essas três coisas que eu sempre indico. Então, eu, particularmente em casa, já fiz com gengibre e hortelã, e aí fica perfeito. Na loja, em alguns momentos, a gente está fazendo um teste de servir com espetinho de gengibre, é um gengibre tipo cozido, assim. E aí a gente fala, come o gengibre primeiro, depois toma chá de cana. Então, aquela picância levemente dormente na língua, na hora que você coloca esse gazinho que vem, junto com aquela coisa mais adocicada, refrescante, ela também te dá essa sensação de up, assim, te dá uma sensação de mais leveza ainda. Então, assim, tem algumas combinações que são super ricas aí que dá pra gente fazer. Vamos explorar a criatividade de cada um aí. Eu, particularmente, fiquei curioso com a do café. Eu vou experimentar qualquer dia fazer um shotzinho com café. Mas sabe o que eu acho mais legal, Estela? É uma marca mineira, né? É um produto mineiro de uma empreendedora mineira. Você é da onde? Você falou que BH você recebeu super bem. Você é da onde? Eu sou de Valadares, Governador Valadares. Alô, Valadares, aquele abraço. Tá? Minas Gerais aí, o Pode Trem cada vez mais, sabe? Também estamos num processo de crescimento muito legal, de expansão dentro do nosso próprio estado, apesar que a gente tem lá nos indicadores, né, das métricas, a gente sabe que pessoas em outros países também já estão assistindo o Pode Trem, mas o fato de ser uma marca mineira é o que nos chamou muita atenção, além de um produto de qualidade. E o Pode Trem surgiu para contar histórias mineiras, né, gente? Então aproveitem e está gostando do nosso conteúdo do Pode Trem, sigam nossas redes sociais, deixa seu joinha aí nesse episódio, sigam o nosso canal, não está seguindo, não, segue a gente aí, fortalece Mineiro, apoia Mineiro, e deixa um comentário, deixa uma pergunta aí, já tomou chá de cana? A chá de cana? Deixa uma pergunta para a Estela aí, que depois ela vai ver lá, a gente dá um jeitinho da pergunta chegar para ela, viu? Boa. Estela, por ser uma marca mineira e um mercado relativamente muito restrito, né, existem dificuldades numa construção, principalmente no início. Se você pudesse elencar 2, 3 dificuldades nesse início, nesse processo de construção do chá de cana, até para quem está querendo empreender, uma vez que nosso episódio está acontecendo para tratar de empreendedorismo, quais são as dificuldades que mais te pesaram nesse começo do processo da construção do branding, da marca da chá de cana? Assim, a idealização foi uma coisa, entre aspas, vamos considerar fácil. Assim, acho que na hora que eu coloquei na mente que eu queria
cachaça, caldo de cana-limão, e eu coloquei que eu quero cachaça. E ninguém me tirou de cabeça. Então, falou, coloca álcool cereais, coloca gin. Eu falei, gente, eu quero cachaça. Tentaram Então, de tirar de cabeça? Já, tentaram. Até por uma série de coisas. Coloca álcool cereais que vai reduzir o custo. Eu falei, não, mas perde a essência, perde uma série de coisas. Assim, eu sou, mais uma vez, levanta a bandeira da cachaça, coloco no peito, e aí eu sou... eu acho que a qualidade da bebida pronta também, ela usando um destilado como a cachaça, ela aumenta, enfim. Mas tem alguns desafios, principalmente muito no comercial, assim, por que vai vender a chá de cana e não vou vender um outro ou qualquer outra bebida que já está vendendo? Então, assim, ter esse poder de convencimento para vender sua bebida, seja para um ponto comercial, ou seja para o seu cliente final, esse para mim foi uma das minhas maiores dores, porque a gente sentia que quando a pessoa experimentava chá de cana, ela gostava e comprava, mas ela não tinha a possibilidade de experimentar. Então, assim, como que eu ia fazer isso e como que eu ia convencer? Então, acho que aproveitar desses eventos culturais, que principalmente BH está trazendo muito, evento de rua e tudo mais, acho que é uma grande oportunidade para levar experimentação para o povo. Entendeu? E aí, com experimentação, acho que você consegue ter mais poder de negociação e de comercialização para você conseguir introduzir seu produto. Então, assim, Carnaval já foi uma está grande vendo. vitrine? Foi. Carnaval foi o meu grande centro de experimentação. Então, assim, a gente entrou nos supermercados porque eu tive um apoio dos ambulantes. Então, assim, as pessoas já estavam conhecendo o chá de cana na rua. E aí, automaticamente, elas entravam no supermercado e falavam, olha, aqui tem chá de cana. Porque ela já tinha visto lá atrás. Então, assim, acho que aproveitar dos grandes eventos de rua que a gente tem para fazer esse centro se tornar o seu polo de venda mesmo ali. Aproveitar disso. Esse, assim, acho que a parte comercial, ela foi um grande gargalo geral, assim, sabe? Eu tive muito um gargalo mas é na industrialização, igual eu falei com vocês, que a gente demorou muito. Mas pensando outro mais sério aqui, que eu acho que talvez enfrentar, é logística, né? A gente tem um custo alto de logística, lá até, assim, é pesado para transportar. E eu acho que é, assim, saber fazer boas contas de matemática. De custo. Ou seja... Porque, assim, tem algumas dores que não vão sair, mas ela vai ter que ser embutida no seu preço. Por exemplo, porque quem não é do ramo, ou quem nunca empreendeu, né, e não tem problema nisso, né, mas existem desafios que só o dono, na ponta da caneta ali do lápis, literalmente vai saber, né? Uma lata tem um preço, a caracterização tem um preço, a entrega, a logística tem um preço, o corpo, né, de colaboradores tem um custo, então o conjunto disso pesa para o empreendedor, né? Não, pese, assim, por mais que você consiga otimizar em alguns momentos o seu frete, otimizar algumas coisas, existe sempre processos que às vezes saem um pouco do controle ou alguns problemas, sei lá, como eu te falei, bebida tomou dentro da carreta, teve um acidente, não vai chegar a tempo. Enfim, tem alguns outros... O fornecedor da embalagem, da lata, atrasou o fornecedor da lata atrasou a entrega. Então, assim, acho que assim, é saber fazer uma boa conta matemática mesmo. Gestão de custos, eu acho que é um dos grandes, assim... E essa parte da sua formação de contabilidade ajudou, com certeza. Ajudou, mas aí eu tenho que puxar a sardinha para quem me ajudou também. O próprio sindicato de bebidas, ele me apoiou muito em termos de precificação, e qualquer outra pessoa lá está 100% aberta. E, atualmente, eu estou fazendo uma consultoria tributária e financeira com o pessoal da FIENG. O sistema ES, junto com a FIENG, a SEBRAE, eu falo, são instituições que a gente tem que bater muita palma para esse pessoal, porque eles realmente fazem diferença e auxiliam muito a quem procura, né? Então, assim, acho que, por favor, vão, sabe? Pede ajuda. O sindicato das bebidas... É o Sindibebidas. Sindibebidas. Eles ajudam muito, assim, na parte de te auxiliar, pelo menos foi o meu gargalo na época, que era a precificação. Então, eles me ajudaram muito, todos os meios mesmo, como que faz, o que eu posso fazer, quais são as regras minimamente tributárias ali dentro do regime que eu estava. E eles são 100% abertos a você filiar a eles. E a FIENG já foi mais eles fazendo uma análise estrutural da companhia, né? Então, na parte tanto tributária quanto na parte financeira. Então, eu contratei 2 consultorias com eles. Muito bacana. Eu, particularmente, sou fã da atuação de sindicatos sérios, né?
Inclusive, aproveitando esse gancho, porque a gente sempre aproveita o gancho, vocês sabem disso, um abraço por Simoseng, o Sindicato dos Motoristas Cegonheiros de Minas Gerais, que transportam carros aí para Minas Gerais inteiro. Nosso grande parceiro Simoseng, aí nossos irmãos do trecho, parceiros do Podtrem do Simoseng. Sem vocês, nada disso aqui seria possível também. Vocês que são grandes parceiros. Alô, Tatu Dendengo, aquele abraço, meu irmão. Mas vamos seguir. Voltamos. Estela, dentro desses processos, tem o processo de industrialização, tem esse processo comercial que você falou, todo o processo de criação do branding, da identidade. As cores, azul, verde, rosa, como que surgiu porque você já falou do nome, você falou que não abria mão da cachaça, mas e essas cores, por quê? Então, na época, eu falei assim, eu tenho uma pessoa que me ajuda, ela é uma consultora de marca, de design mesmo, e aí eu falei, olha, eu queria uma marca brasileira, cool, eu usei essa expressão, a gente usaria legal, sim, mas divertida, e que fosse muito autêntica. E aí ela falou, tá. Que conjunto, hein? Que conjunto. Aí ela falou, tá. Aí quando ela me entregou, a gente fez assim, porque eu fico olhando pra lá, fico lembrando, eu fiz quase nenhuma modificação. Eu falei, como que você conseguiu captar tudo isso e transformar numa lata? E o que a gente mais, assim, o que eu mais gosto, a gente teve até uma discussão se a gente ia mais pro tom roxeado, se ela ficava nesse azul, tem gente que fala azul, eu falo azul, mas tem gente que fala roxo, enfim. A gente conseguiu trazer uma cor, principalmente o azul, uma cor que não estava tão presente na marca de bebida alcoólica. Porque o verde é uma cor um pouco mais presente, né? O azul, se você for reparar nas gôndolas, ele está muito presente nas águas. Sim, faz sentido, sim. E aí a gente trouxe esse azul meio roxeado, e aí eu acho que ele casa muito bem com rosa, e de alguma forma casa muito bem também com verde, que eu confesso que eu não imaginava essa combinação de azul e verde. E aí deu super certo, assim, eu olho pra lá, às vezes eu até falo que, gente, é quase uma Carmen Miranda, assim, principalmente essa cana, assim, falar, é quase uma Carmen Miranda, que ela andava cheia de frutas, né, na cabeça, muito, com roupas muito esfarafatosas mesmo, assim, volumosas, e aí foi isso, assim, eu tenho que agradecer 100%, assim, a minha design, sabe? Ela que é responsável por isso. Eu não conheço o design, vou dar os parabéns para ela, porque hoje você está num supermercado, numa gôndola, você olha de longe, você identifica, você bate o olho e fala, chá de cana, né? Ficou com uma identidade muito própria. E por falar em supermercado, como que foi a sua entrada nos mercados, né, nos pontos de venda em BH? Porque a gente sabe que não é fácil. Entrar nesse ponto de venda, ganhar as prateleiras não é fácil. Como que foi essa entrada e, posteriormente, a aceitação? Então, a gente acha que esse é um desafio eterno, tá? Eu vou te falar que desafio de comercialização, que é o que a gente já estava mencionando aqui, ele é um desafio constante, porque o mercado é muito competitivo, tá vindo novos concorrentes, você tem que ainda continuar, você tem que estimular o consumidor, que aquilo dali não é uma bebida só de carnaval, que ela é uma bebida constante. Então, até porque esse é um dos nossos propósitos, né? A gente não quer ser só o carnaval, a gente quer aproveitar do carnaval, mas continuar sendo uma bebida aí para ser consumida para qualquer ocasião. Então, o que aconteceu especificamente no caso da chá de cana, tá? Durante o pré-carnaval, a gente foi procurado por alguns supermercados. Então, eles vieram até a gente e a gente fez essa introdução de produto. E isso facilitou muito o meu processo. Foram procurados por alguns pontos de venda, por alguns mercados? Por alguns supermercados. Me corrija se eu estiver errado, mas isso é difícil de acontecer, né? Isso normalmente é o processo inverso. Então, assim, eu sou muito grata a isso, porque foi aproveitando desse grande polo, mais uma vez mencionado, que aí a gente conseguiu adentrar em redes maiores. Com exceção de, óbvio que um ou outro supermercado eu já estava batendo na porta há um tempo atrás. Mas os outros, né, que são mais de bares, restaurantes, até pequenas mercearias, pequenos comércios, a gente ainda está nesse desafio. Por incrível que pareça, assim, ainda tem muita gente que não conhece a chá de cana. E BH é grande, né? BH ainda precisa ser muito bem explorado, porque a gente fala de BH, e aí, gente, por favor, eu tô falando de todas as outras regiões, tá? Região metropolitana que engloba toda essa rede. Então, assim, é uma região ampla. Ampla mesmo. Inclusive, estamos aqui hoje no nosso estúdio em Betim. Betim, que é um lugar que me recebeu, eu sou da região de Ponte Nova, sou da cidade de Jequeri, zona da Mata Mineira. Betim nos recebeu super bem, o Podtrem super bem. E vou falar com vocês, gente, roda, BH, Contagem, Betim, Neves, aí você tem Ibirité, é muita coisa, é muito mercado, né?
Então, a gente está nesse trabalho aí de tentar fortalecer mais os pontos de venda, de estruturar também internamente para que a gente pode agregar ainda mais para esses pontos, para eles conseguirem colocar a chá de cana, para conseguir conhecer. Então, em alguns supermercados, a gente está ampliando a parte de degustação mesmo, porque a gente percebe que a degustação é o nosso grande ponto forte. Porque, igual você falou, eu não sei o que é esse sabor, né? Cachaça com caldo de cana e limão não tem nada muito parecido. E aí, como é que eu vou explicar? Eu vou explicar, gente, é cachaça com caldo de cana e limão com gás. Mas, tipo, que sabor é esse? Então, a experimentação, a degustação, eu acho que assim, é um dos poderes que a gente tem de convencimento de trazer o público para mais próximo e fazer ele comprar. Então, assim, a gente ainda está num trabalho de expansão e de levar essa bebida para outros lugares. Então, quem tiver interesse aí, qualquer bar, por favor, pode chamar a gente no Instagram, que eu vou passar o contato comercial. E, assim, é um trabalho eterno de formiguinha, assim, vou ser bem honesta, é um trabalho eterno de formiguinha, porque qualquer ponto de venda, seja uma padaria, seja um bar, que a gente brincando, né, aquele boteco da esquina, o bar da sinuca, ele é fundamental para a gente começar a ter esse crescimento e conseguir ter essa grande vitrine, né, igual você falou, das grandes gôndolas e tudo mais, porque, assim, por mais cedo no supermercado, não necessariamente você vai ocupar os melhores espaços. Só vai ocupar os melhores espaços quem vende. Deixa eu explicar para vocês, para quem não sabe, porque essa pessoa que vos fala aqui, ela foi repositora de supermercado, caixa de supermercado, trabalhei com vendas muito tempo, quando era jovem, né, gente? E no mercado, quem é do ramo sabe, mas quem não é, só para vocês entenderem uma situação simples que a Estela está falando, a bebida nobre, ela tem um ponto, a bebida que já tem um espaço de mercado, mas ela tem um ponto na prateleira, uma altura, inclusive, eles falam a altura dos olhos, né, que facilita a compra. A que está lá embaixo, muitas vezes, isso é de acordo, hoje tem vários pontos de vista sobre, mas não é toda bebida que vai para toda a prateleira, que vai para todo o mercado, que vai para toda a altura ali. Tem essa questão, né, Estela? Tem toda essa técnica, né? Tem. Então, assim, supermercado Gente, assim, é um grande desafio, é um novo mercado para mim, tá? E ganhar o mercado, seja o bar, seja a lanchonete, seja o restaurante, seja o mercado, é difícil. Agora, como qualquer outro ramo, manter o cliente é mais difícil. Né? Eu brinquei pós-carnaval, eu sempre faço vídeos contando os bastidores e tal, como que tá a marca e tudo mais. Eu brinquei com o carnaval, falei, gente, manter o crescimento tá mais difícil do que crescer, porque, assim, em tese, até a expectativa pessoal de quem está empreendendo, né? Quando você está lançando, você está com expectativa, você está ainda meio assim, vamos ver o que vai dar, vamos deixar o mercado ele responder se vai dar bom, se não vai dar bom e tal. Quando você começa a crescer, você fala assim, não, o mercado ele já espera alguma coisa de você. Então, assim, ele já tem uma expectativa perante a sua bebida, perante qualquer coisa. Então, você precisa suprir essa expectativa e acompanhar esse ritmo. E aí é o que eu comentei no começo, né? Às vezes o ritmo do produto ele não está ainda apto ao ritmo que o pessoal espera. Então, assim, tem muita gente que ainda fala, gente, mas eu não consigo encontrar chá de cana. Eu falei, cara, a gente está em todos os supermercados BH, a gente está no Verde Mar, a gente está aí explorando, mas tentando ao máximo aumentar. A gente está na rede Opa, Roma, a gente já aumentou algumas redes já. As maiores, praticamente. Vocês estão em todas a gente as já aumentou algumas redes. Metropolitana, pelo menos. A gente já está... Estamos. A gente está em mais de 170 lojas de BH. Supermercado. Então vocês estão em todo lugar. O supermercado BH, cada esquina que você vira, você dá de cara com um. Parabéns. Uma drogaria Araújo ou um supermercado BH. Né? E chá de cana lá. Então, é um processo mesmo, assim. Acho que é um processo de aprendizado constante. É uma evolução constante também, assim. Seja do produto quanto da marca. A gente teve muitas lições aprendidas pós-carnaval. Principalmente no que tange a produção, porque assim, nenhuma metodologia, nenhum planejamento conseguia prever esse alto crescimento que a gente teve, essa alta escala. Então, assim, a gente tem muita lição. Então, assim, a gente fez questão. Eu estava nos blocos porque eu queria escutar o consumidor. Uma coisa que eu achei o máximo, porque hoje é uma tendência de mercado, inclusive, né, que o dono da marca seja a cara da marca, né? A gente até tivemos um episódio sobre branding esses dias, semana passada. Assistam aí, confira aí com o Paiva, né? Um episódio de como aparecer melhor e mais nas redes sociais, tá? Tem um episódio muito bacana no nosso canal aí. A gente falava sobre isso, sabe, Estela?
que como é essa questão da construção do brand e como hoje virou uma tendência que a própria marca, o dono da marca é a cara dela. E nós temos o exemplo aí da CIMED, né, com o João Adib. Ele é uma das minhas inspirações, tá? Da Chili Beans, com o Caíto Maia, Cacau Show e tantas outras, né? Como que isso está realmente se tornando uma tendência de mercado, né? E você está fazendo muito bem isso, porque no carnaval, eu só consigo olhar para você e imaginar aquela cena de você em cima da bicicleta e vendendo e divulgando. Então, você bebeu dessa água? Bebi, assim, eu fiz questão de acompanhar, principalmente eu ia muito onde estava a minha bicicleta, porque era mais fácil de eu conseguir ter todo esse feedback. Gente, assim, pode parecer bobagem, mas a gente fez muitas mudanças depois do pós-carnaval por causa disso. Em todos os sentidos, principalmente escutar como é que estava a venda dos ambulantes, escutar como é que estava a performance da bebida, escutar qual que era o feedback, se estava achando forte, doce, amargo, se gostava, se não gostava. Deixa eu ver o que mais que a gente estava lá. Entendendo o público, se estava consumindo mais mulher, se estava consumindo mais homem, se era um público de outro gênero, como que estava toda essa sensação. Obviamente que é uma amostra muito de feeling, né? Eu não peguei uma prancheta, fiquei lá, foi muito feeling, mas foi muito gostoso, sabe? Eu acho que assim, eu sou muito grata porque assim, a gente fez um Transformers na empresa depois. A gente mudou muita coisa de lá pra cá. Essa experiência do carnaval, esse trabalho de campo realmente trouxe tanta modificação assim. Ter ido para campo, não que você não ia antes, mas esse intensivão, vamos chamar assim, no carnaval, trouxe tantos rumos novos para a Chá de Cana. Trouxe porque a gente precisou, assim, fazer uma revisitação de todo o processo produtivo da marca de novo, porque a gente começou a trabalhar numa escala maior, então assim a gente revisitou alguns processos até para otimizar mesmo tempo, otimizar processo, verificar que a gente conseguia reduzir de custos mediante a todo esse cenário, porque a gente trabalha com um ingrediente muito sensível que é a cana-de-açúcar, né? Então, para quem não sabe, na hora que você corta a cana-de-açúcar numa fazenda, a gente tem mais ou menos 48 horas de uso dela. Então, eu tenho que monitorar desde quando está, entre aspas, quase que na colheita, até para vir aqui para fazer a fabricação. Então, assim, isso tudo é um processo, assim, doloroso e custoso, ao mesmo tempo de muito risco, porque se eu perco esse prazo, eu estrago 100% da minha bebida. Não é uma logística fácil. Não é uma logística fácil. Por isso eu te falei que eu tive alguns problemas de logística. Então, assim, eu falei, gente, vamos revisitar, porque, assim, no carnaval a gente comprou, no primeiro trimestre, na verdade, de 2025, a gente comprou mais de 60 toneladas de cana-de-açúcar. Eu falei, olha, a gente conseguiu, mas a gente precisa melhorar agora esse processo. A gente não esperava, ok, a gente tá assim, super factível, mas agora a gente já sabe o que aconteceu, vamos revisitar e vamos melhorar isso daí, porque é o que eu te falei, a empresa está em constante modificação. Então, assim, aí eu comecei a adentrar mais em algumas outras questões também, utilizando mais a tecnologia, estou tentando trazer um pouco mais de inteligência artificial para dentro da empresa, para tentar otimizar alguns outros processos. Decidi abrir loja física, para trazer esse polo de experimentação para um lugar que é muito tradicional e que tem todas as pessoas do Brasil inteiro. O marketing é sempre um processo de construção diário, também constante, né? Você está seguindo aquela tendência também, que é uma outra tendência super válida no mercado, em qualquer ramo, de influenciadores. A Chá de Cana também tem usado influenciadores, tem usado pessoas ali de uma certa relevância na internet para comunicar? A gente tem usado, sim, alguns influenciadores, mas a nossa trajetória foi uma trajetória muito orgânica. Assim, a trajetória da Chá de Cana de 2024 para 2025 foi muito orgânica mesmo. Mas a gente tem usado, acho que todos, assim, o que a gente percebe é que é um conjunto de vários fatores que influenciam no sucesso. Então, assim, usar só o influenciador não adianta se você não tiver uma comunicação. Usar só a Estela como cara da marca não adianta se você não tiver um outro ponto que vai ser complementar àquilo. Então, o que a gente está tentando é tentar medir o que a gente vai aplicar de cada um. Tipo, vai ser 60% a cara da Estela, vai ser 30% influenciador, vai ser 20% não sei o que lá, vai ser nanã. É isso que a gente meio que está tentando se organizar melhor. Mas, com certeza, acho que tudo é muito bem-vindo, mas tudo tem que ser muito bem casado. Então, assim, pessoas que condizem mais com o que a gente acredita da nossa filosofia de marca, que é o nosso propósito, que a gente trabalha com ingredientes naturais, a gente valoriza muito a cachaça, trazer todo esse cenário. Então, assim, pós-carnaval, a gente também fez isso. O que a gente precisa melhorar agora na nossa comunicação? Como que faz? Então, assim, amanhã mesmo eu tenho uma reunião de definição de estratégia, só para pensar em estratégia de marketing.
Então, a gente tá aí trabalhando, e aí o carnaval eu fiz literalmente assim, rodei a empresa 360. Então, você falou que foi uma modificação, não, foram várias modificações para a gente conseguir, além de ter melhor performance no produto, ter melhor performance na empresa, porque a empresa tem que ser sustentável. Não adianta só crescer, a gente tem que crescer de forma sustentável, entendeu? Inclusive, a gente, né, quem estuda um pouco sobre empreendedorismo e tudo, a gente sabe que tem casos e casos de quem cresceu demais, inclusive não aguentou crescer e quebrou, né? Porque crescer de forma não sustentável é pedir para quebrar, inclusive. E, infelizmente, muitos casos famosos no Brasil, pesquisem aí, já aconteceu isso, né? De várias marcas e produtos que a gente, no ímpeto, muitas vezes, só crescer, né? E talvez com pouco equilíbrio desses componentes, desses fatores, é arriscado pra caramba. É, a gente até fala, tem gente que fala assim, eu provei chá de cana, não gostei. A gente fala, cara, prova de novo. Dá essa segunda chance pra bebida. Aí, às vezes, a pessoa, nossa, mas ela tá muito boa. A gente falou, então, é um processo também, porque, às vezes, no carnaval, a pessoa experimentou quente, ou não tinha um copo com gelo, e aí, assim, a bebida é igual coca, tá, gente? Colocou um copo com gelo, a bebida tá muito quente, o gás some, ela fica aquela bebida mais xaropada, assim, sabe? Ela fica sem gás, o gás também traz muita leveza pra bebida, ela fica não sei o quê. Então, assim, a gente também tem que fazer esse trabalho eterno, tipo, que às vezes existem consumidores que amaram, existem outros que às vezes você não conseguiu adaptar, mas existe uma interseção ali que você consegue trazer ele de volta. É porque no primeiro momento, às vezes, gera estranheza justamente por ser diferente, né? Então, assim, e a gente também está trabalhando muito, né? Então, vários feedbacks que a gente escutou no carnaval, a gente também trouxe para alguns pitacos a mais aqui para trazer ainda maior aceitação e maior qualidade aí no produto. Muito legal. Estela, realmente muito legal conhecer sobre a marca, conhecer sobre você, sobre essa história. Como eu já falei aqui, sempre falo em todos os episódios, vocês estão cansados de me ouvir falando, que o Podtrem surgiu para realmente tentar, humildemente, dentro do espaço que lhe cabe, elevar marcas mineiras, figuras mineiras, histórias do povo mineiro, que nossa Minas Gerais é muito rica. Igual você falou, você vem lá da sua cidade, você vem para BH, não sei nem como que você veio parar em BH, mas você podia contar pra gente o que te trouxe para BH. Eu vim para estudar, né? Na época, minha irmã é mais velha, na época ela veio primeiro para estudar, na época foi farmácia, eu vim para estudar administração, e meu pai sempre quis que a gente saísse, assim, ele falava, olha, eu queria que vocês estudassem fora de Valadares. Meu pai sempre foi um incentivador para a gente conhecer mundo, aquele que entusiasta, tipo, faz intercâmbio e tal. Então, eu vim para cá para estudar, acabei criando minha carreira corporativa aqui e aqui fiquei, assim. Quando eu me mudei para Vila Velha foi na pandemia e, na verdade, a gente nem sabia da pandemia ainda, mas meus pais já estavam morando lá, eu já tinha vontade de empreender. Ele falou, vem para cá que aqui, perto de mim, eu consigo te ajudar melhor a empreender do que longe. E aí eu acabei optando por ir por lá, mas logo a BH me abraçou de volta, assim, eu sou apaixonada por essa cidade, assim, sabe? E tá rolando, e tá dando certo, né? Exatamente. Se você pudesse deixar, Estela, um conselho para quem quer empreender, seja em que ramo que for, em que área que for, e olha que dar conselho não é um caso fácil, porque eu sempre falo que às vezes o que vale para um não vale para o outro. Mas pela sua expertise, pela sua experiência de vida hoje, como empreendedora mineira de sucesso, se você pudesse dar um conselho para quem quer começar a empreender, qual seria? Acho que o principal conselho é o que eu sempre menciono, é propósito. Assim. Acho que tem um propósito muito grande de marca, sabe? Sabe muito o que você quer, assim. Porque palpites virão, eu sei que tem alguns palpites que são muito construtivos, que vieram para agregar e tudo mais, mas assim, acredita naquilo fielmente que você vai fazer. E eu brinquei que no carnaval eu coloquei viseira de burro. Eu não olhei pro lado, eu só fui. Porque se eu olhasse demais, eu ia ficar meio perdida, porque eu já estava insegura daquele investimento todo que eu já estava fazendo. Então, o palpite é super válido, gente, mais uma vez. Mas, assim, num primeiro momento, acho que se firma mais, acredita naquilo, porque eu acho que hoje em dia, ainda mais com todas essas gerações que estão vindo, com tudo que está acontecendo no mercado, marcas sem propósito não vendem mais. A marca ela precisa de ter alguma coisa além de produto bom. Porque hoje, assim, igual a gente está falando de drinks prontos em BH, então a gente tem, sei lá, mais de 10. Então, para te falar que é mais de 10. Então, assim, para você ser um diferencial, acho que você tem que ter muito propósito da marca. Muito bacana.
Infelizmente, Estela, eu falo que depois que a gente entra para esse estúdio, liga as câmeras, o tempo passa muito rápido. Passa mesmo, viu, gente? Nosso tempo é muito curtinho pro tanto de conteúdo que a gente gostaria de tratar. Mas calma aí que não acabou não, gente. Antes de encerrar, a gente faz sempre aqui no final, Estela, uma brincadeira que a gente chama de pinga-trem. Pergunta vai, resposta vem. Pinga-trem, aquele bate-bola, aquele rapidinho. Vamos fazer? Vamos. Bacana. Então, Estela, nesse momento está começando mais um Pinga-Trem no Pod Trem, com a Estela da Chá de Cana. Estela, um sonho. Nossa, agora você me pegou, né? Essas perguntas assim que você tem que bater e voltar. Algo que você, talvez, como empreendedora ou como pessoa física, digamos, como um ser humano, você não realizou. Acho que é um sonho, assim. Acho que eu tô indo no caminho, mas é conseguir... Acho que é disseminar todo o meu propósito mesmo para o universo, assim, não só o propósito de marca, mas como conseguir ter uma voz ativa para disseminar tudo que eu acredito mesmo de vida, assim, sabe? Sou uma pessoa que eu tento muito agregar. Então, assim, uma das coisas que a gente vê, que eu vejo na Chá de Cana foi a base da confiança. Os ambulantes confiaram em mim, hoje eles estão na minha loja. Então, conseguir trazer esse propósito de uma forma mais abrangente, com uma voz mais ativa, sabe? Para tentar, de alguma forma, dar aquela pitada no mundo, assim, sabe? Falar, cara, contribuir para isso de bom. Bacana. Uma decepção que a Estela já teve, seja como pessoa ou como empreendedora? Ai, na verdade é porque acho que são decepções eternas, assim, constantes, né? É aquelas decepções que, assim, é muito o que eu falei. Eu sou muito ansiosa, tá, gente? Nunca é no seu tempo. Nunca é no seu tempo. Vamos para as levinhas. Uma comida mineira. Gente, eu sou apaixonada, podem me julgar por rabada com agrião. Rabada com agrião. Nossa, eu sou apaixonada. Essa ainda não tinham falado aqui, já falaram vários, mas essa aqui é a primeira vez, original, viu? Um lugar de Minas Gerais que te encanta. Eu vou puxar a sardinha porque eu acabei de abrir loja, mas o Mercado Central sempre me encantou. Mas falando de cidade, eu gosto muito de Ouro Preto. Ouro Preto. Eu gosto muito de Ouro Preto. Eu sou apaixonado por Ouro Preto. Eu morei em Ouro Preto. Mariana também. Sou apaixonado por aqueles lugares. Bacana. Vamos lá, para finalizar. Estela, o maior aprendizado nesse processo de vida que você já teve até hoje? Gente, as perguntas são difíceis, né? Poxa, já tava mais... Eu tava achando que seria um bate-bola, tipo assim, comida, música, mas perguntas profundas, filosóficas, de alguma forma. Eu acho que é muito, muito baseado no que eu já falei, né? Acho que o maior aprendizado atualmente está sendo paciência. Paciência. Então, agora, eu fiquei curioso, já que você citou, vamos pegar leve. Música. Que tipo de música que a Estela gosta? Gente, é isso aí. Pra que eu vou falar isso? Que eu posso ser cancelada? Eu não sou uma pessoa muito musical. Eu adoro frequentar festivais, eu adoro conhecer bandas, mas eu não sou aquela pessoa, tipo assim, que tem muito conhecimento. Tipo, eu gosto de tudo, assim. Então, você me pegou muito, porque, sei lá, eu gosto de tudo. Ultimamente, tenho escutado mais brasilidades, um pouco de MPB, mas uma música... Deixa eu pensar alguma música que vem aqui que talvez eu escuto muito. O que tá no seu Spotify aí que você... Eu vou colocar, na verdade, nem vou falar uma música brasileira hoje, não. Vou falar Colors do Black Pumas. É uma que tá no meu Spotify. Bacana. E para encerrar esse bate-bola, para encerrar nosso episódio de hoje, deixa pra gente uma mensagem final. A mensagem final é livre, tá? Pode mandar abraço para gato, cachorro, papagaio, beijo. Fale o que você quiser. O Pod Trem é seu. Não, primeiro agradecer o Pod Trem. Acho que muito obrigada por ter paciência mesmo, de ter esperado esse processo e entender, de alguma forma o Marcos entendeu como é que estava esse momento, tanto da Estela quanto da Chá de Cana, essa loucura que estava acontecendo na minha vida. Muito obrigada pelo papo, assim, eu fico muito lisonjeada de estar aqui contando minha história, de alguma forma contando mais sobre a marca e plantando essa sementinha que eu falei que era o meu sonho em cada um de vocês, assim, de uma forma muito orgânica e genuína mesmo, sabe? Sintam-se meu abraço aí para quem está assistindo a gente. É com muito prazer que eu estou aqui. E, por favor, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Pode me chamar no Instagram, tanto no pessoal quanto no Instagram da Chá de Cana. O meu pessoal é Estela Lima, o da Chá de Cana com X, eu já mencionei. E assim, gente, muito obrigada, sem o que falar.
Obrigado, Estela. Com essa mensagem linda, de coração aberto da Estela, a gente vai chegando no final. Gostou desse episódio? Deixe o seu joinha, curte aí, compartilha, manda pro amiguinho, siga nosso canal Mineiro Apoia Mineiro. E se não é mineiro, não tem problema, pode seguir assim mesmo, viu? Gente, mais uma vez, com mais um episódio lindo, a gente encerra por aqui hoje. Eu vou, mas eu volto. Pode Trem, o mais mineiro dos podcasts. Obrigado, Estela. Eu que agradeço. Foi ótimo.